Meus irmãos, graça e paz. Daniel Rosa por aqui. Nossa leitura bíblica hoje, segundo dia, dos capítulos 5 até o capítulo 8 do livro de Gênesis. Basicamente, os textos vão iniciar tratando de duas genealogias, que elas se iniciam no capítulo 4 do livro de Gênesis. A genealogia de Caim e a genealogia de Sete. Sabemos que Caim matou a Abel, não é? E no versículo 25, não é? Diz que Eva dá luz a um filho e pôs o nome de Sete, né? E partindo desse princípio, nós temos aí duas descendências totalmente diferentes. Ainda no capítulo 4 do livro de Gênesis, nós vemos um homem por nome de Lameque, né? E esse é o primeiro bígamo que a Bíblia relata, contrariando, né, o início da criação, né, quando Deus criou ali a mulher, e o homem falou que essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, não é? Contrariando o princípio básico da monogamia, nós temos Lameque com duas esposas. Mas não somente isso, né? Lameque ainda comete dois assassinatos e tenta justificar o seu erro, né? Até mesmo usando Caim como referência. Olha, Caim fez porque sem motivo algum, mas eu fiz porque eu tinha motivo para assassinar dois homens. Então nós vemos que a genealogia de Caim é uma genealogia má, né? Uma genealogia que representa todo o mal da humanidade. Porém, nós vemos que na genealogia de Sete as coisas elas são diferentes. Olha só o versículo 26. A Sete também gerou um filho, a qual pôs o nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Enos quer dizer fragilidade. A raiz do nome Enos quer dizer fragilidade. Isso mostra que o homem, de fato, ele é frágil. O homem, ele é dependente de Deus. O homem deve depender de Deus. Jesus trata sobre isso lá em Mateus capítulo 5, quando diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, não é? Pois os pobres de espírito, eles estão em um grau de dependência totalmente grande. Então o homem, ele deve depender de Deus, e diz que nesse momento se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, toda a descendência que a Bíblia já relata de Caim, elas não buscavam a Deus. A sua vida era pautada naquilo que era humano, naquilo que era terreno, né? Então, nós temos esse primeiro ponto, né? Essa diferença muito grande entre as descendências. Continuando, então, no capítulo 5, nós vemos, o texto vai tratar, no versículo 24, sobre Enoque. Né? E diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque ali uma representação da igreja que anda com o Senhor, né? Da igreja que está com o Senhor e que um dia, né, será arrebatada. E o texto continua e fala de um outro Lameque. Né? Nós temos o Lameque do capítulo 4, bígamo, assassino, e nós temos o Lameque do capítulo 5, esse da descendência de Sete, que é o pai de Noé. E ele diz algo extremamente interessante sobre o seu filho, dizendo o seguinte: ele viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, o qual chamou Noé, dizendo: esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então nós vemos que lá em Gênesis, lá no capítulo 3, quando Deus se pronuncia ao homem, diz que a terra seria amaldiçoada por causa do pecado do homem, e aqui Lameque, ele diz que Noé consolaria ou trazia descanso a essas obras má. Então, Lameque certamente tinha uma visão daquilo que Deus pronunciou no capítulo 3 e versículo 15, que nasceria alguém,
né, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós vemos que as genealogias, elas tratam muito bem, né, cada descendência e de que maneira cada descendência se porta diante de Deus. Uma totalmente má, totalmente terrena, e outra totalmente devotada ao Senhor, melhor dizendo, no maior dos casos, que quer buscar ao Senhor. Então, antes de entrarmos no dilúvio, né, nós entramos no capítulo 6, que trata de maneira muito extensa, né, o tamanho da maldade do homem. Então, no versículo 5 diz que: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." Então, os versículos antes diz que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então, nós vemos que a graça de Deus sempre foi derramada. Deus sempre buscou aquele relacionamento para o qual ele criou o homem. Porém, por causa ou por consequência do pecado, já o homem já não buscava mais a Deus. E o homem estava piorando, né? O grau de maldade humana parecia que não tinha fim. Então, o versículo 6, que é o mais emblemático do texto do capítulo 6, que diz que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem. Ou seja, o sentimento de pesar de Deus era muito grande, porque a maldade do homem parece que, né, não tinha como cessar. E continuando o texto do capítulo 6, "E Deus achou graça a Noé." Né? Então nós temos lá no capítulo 5, Enoque andando com Deus, e no capítulo 6, Noé andando com Deus. E o texto vai dizer então que Deus anuncia o dilúvio para Noé, né? E no versículo 22 do capítulo 6 diz que Noé fez tudo conforme o Senhor mandou. Então Deus deu as diretrizes necessárias para que Noé fosse salvo do juízo de Deus. Né? Então, Noé fez a arca conforme o mandado de Deus, juntou os alimentos conforme o mandar de Deus e separou os animais conforme o mandar do Senhor. Então, o texto vai continuar nos dizendo que Deus manda Noé entrar na arca junto com sua família, no capítulo 7, e posterior a isso, né, depois de ter arrumado todos os animais, entrado na arca, o texto vai dizer que Deus mandou então o dilúvio, né? Versículo 17 do capítulo 7. "E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra." Então choveu 40 dias e 40 noites. E já no capítulo 8 vai dizer que, do versículo 3, "E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, ao fim de 150 dias elas minguaram." Então, nós vemos que a única maneira de fugirmos do juízo é de fato ouvir a voz de Deus. Não é? Então nós temos uma lição extremamente importante aqui. A arca, ela é uma representação de Cristo. Né? A única maneira de fugirmos do juízo é estando com Cristo. A única maneira de fugirmos do juízo é estarmos aos pés do Senhor. Foi isso que Noé fez, e somente assim ele conseguiu salvar a si e também a sua família. Então, por 6 meses, né, o tempo passou, as águas ficaram, e o texto vai dizer ainda que lembrou-se Deus de Noé. Né? Então, isso, embora pareça muito estranho, o que o texto quer dizer é que Deus iria começar a agir de maneira favorável a Noé e também a todos os animais. Mas note algo, irmãos, extremamente importante. Nunca foi propósito de Deus destruir a humanidade. Nunca foi propósito de Deus derramar o seu juízo sobre a terra. No final do capítulo 6, após Noé e sua família ter saído da arca, versículo 20, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar.
E o Senhor sentiu o cheiro suave e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Então, nunca foi propósito de Deus destruir a terra. Nunca foi propósito de Deus destruir a sua humanidade, aquilo que ele criou, aquilo que ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Até porque tudo era muito bom, tudo era perfeito conforme a vontade dele. Porém, com a maldade e o afastamento do homem de Deus, foi necessário o Senhor entrar com o juízo. Então, para nós, a lição é justamente essa, né? A lição que não é nos deixa essa. Devemos andar com o Senhor, devemos buscar a sua presença, devemos ouvir a sua voz, fazer tudo o que ele manda, pois assim, né, o juízo que ainda sobrevirá sobre este mundo, porque infelizmente o mundo continua distante do Senhor. Quando vier o juízo, nós estaremos salvos, estaremos nas mãos do poderoso Deus, que nos dará vida, e conforme Jesus disse, e vida com abundância. Então, esses são as nossas meditações no dia de hoje, as nossas considerações sobre os capítulos 5 até o capítulo 8, e que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, continue te dando graça e sabedoria. Fique com Deus.